Essa história aconteceu e ela é mais recente, ela não é tão antiga. Bom, eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe, ela separou do meu pai e eu nem tive contato com ela. Já o meu pai eu tinha contato às vezes, uma vez no mês, sei lá. Mas eu fui criada pelos meus avós. O fato é que minha avó e meu avô brigavam muito e acabaram se separando. Meu avô foi embora e ficou só eu e minha avó. Minha avó, ela sempre teve um espírito muito jovial e ela queria aproveitar a vida dela. Começou a namorar com um e com o outro para poder aproveitar a vida e correr atrás do tempo em que ela passou se dedicando a ficar fazendo tudo pelo meu avô. O primeiro namorado da vovó me tratava como uma filha. Ele fazia de tudo pra mim. E era incrível o nosso relacionamento. Eu gostava muito dele. Eu praticamente tinha ele como um pai pra mim. Mas não durou muito tempo. Eles logo se separaram. E não demorou muito também pra minha avó assumir o outro relacionamento. Só que dessa vez com um cara bem mais jovem do que ela. Nessa época eu tinha 7 aninhos e ele tinha uns 30. Ele era legal. Ele me dava chocolate, as coisinhas, mas eu não gostava dele. E a gente vivia brigando. E claro que com o passar do tempo, essas brigas foram se tornando mais constantes. Então a gente não dava certo. Mas eu respeitava ele por ele ser o namorado da minha avó. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com ele. Ele sempre estava dentro da nossa casa. Ele praticamente morava com a gente. E eu fui me adaptando àquele relacionamento deles. Eu fui crescendo. O tempo foi passando. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu já tinha menstruado, eu já estava bonita, com peitão, quadril, com bunda, sabe? E assim, a cabeça mais esperta também. Eu lembro que eu estava com uma cólica terrível, eu estava deitada na minha cama quando a minha avó perguntou se eu ia querer viajar para o interior com ela para visitar a minha tia, irmã da minha avó. Só que como era no interior do Pará, era muito longe da nossa casa. E a gente ia ter que ficar 3 dias viajando dentro do ônibus. Eu falei, nossa, vó, vai a senhora e eu fico aqui. Eu já tava moça, como sempre fui eu e ela, então eu já sabia lavar, passar, cozinhar e cuidar de mim mesma. Minha avó também confiava em me deixar sozinha. Então ela foi. Quando a minha avó saiu, passou umas 2 horas mais ou menos que ela tinha saído de casa, tocaram no portão. Eu abri, era o namorado da vovó. E aí ele pegou e perguntou se a minha avó já tinha saído. E eu falei que sim. Ele falou, poxa, queria falar com ela. Mas beleza, eu falei, entra, né? Como eu já estava extremamente adaptada com ele, 7 anos do relacionamento dos dois, eu convidei ele para entrar, ele entrou. Ele ficou ali sentado no sofá assistindo televisão e eu fiquei fazendo as minhas coisas. Foi ficando tarde, foi ficando escuro, quando ele disse que não tinha como voltar para casa porque ele estava sem dinheiro e que dormiria lá. Eu falei, tá bom. Ele foi pro quarto da minha avó e eu fui pro meu quarto. Eu estava dormindo, quando no meio da noite, minha avó e eu fui pro meu quarto. Eu tava dormindo, quando no meio da noite ele bateu na minha porta. Eu perguntei pra ele o que ele queria, ele disse que queria conversar comigo. Eu olhei no relógio, vi que era 2 da manhã, falei pra ele, nossa, mas agora? Ele disse, sim, agora. Falei, tá bom, a gente se encontra na área. Ele falou, não, eu quero conversar aqui no quarto. É claro que eu me assustei, porque uma pessoa não poder esperar no outro dia pra gente conversar e querer conversar comigo dentro do meu quarto, e foi quando ele me surpreendeu, porque como ele era policial, ele levantou a camiseta e ele estava armado. Eu fiquei olhando assim pra ele e ele começou a falar que era pra fazer o que ele quisesse. E naquele momento eu simplesmente comecei a gritar. Eu não tive medo dele na hora, sabe? Só que lá na casa da minha avó eram casas mais afastadas, então de certa forma ninguém me ouviu. Foi quando ele pegou a arma, ele engatilhou, ele apontou pra mim e falou, a próximo pio que você der eu te mato. A única coisa que eu quero ouvir agora de sua voz é você gemendo de prazer. E aquilo foi me dando muita raiva, sabe? E aí naquele momento ele começou a fazer comigo o que ele queria, né? E aí ele começou a me apertar, ele tirou minha roupa, e ele me arranhava, ele me machucou com as unhas dele, com a mão, ele me puxou, ele me jogou no chão, ele me apertou. E simplesmente ele começou a consumir mesmo o fato, ele me estuprou. E ele começou, e eu chorava, e ele com a arma na minha cabeça, e ele falando um monte de nojeira pra mim, me apertando, e ele me machucou muito. Ele me machucou muito, sabe? Ele me deixou muito machucada. E depois que ele terminou, ele foi, colocou a arma em mim e mandou ir pro chuveiro. E no banho, ele ficava
me dando banho, sabe? Passando a mão no meu corpo, esfregando o meu corpo como se eu fosse uma criança e ele estivesse me dando banho. E ele estava se sentindo muito bem, muito prazer em fazer isso, né? E eu chorava muito. E depois disso, o dia amanheceu, a minha avó me ligou e ele, com a arma ainda apontada para mim, começou a falar para eu falar para minha avó que estava tudo bem, para ela não se preocupar. E eu tive que falar para ela que estava tudo bem, mesmo com a minha voz trêmula, mesmo eu com medo e a minha avó sentindo que eu tinha alguma coisa. Eu falei para ela não se preocupar. E eu tava com muito medo, porque eu não tinha para onde correr, eu não tinha o que fazer. E assim foi o meu final de semana. Ele mandava eu colocar roupa curta, roupa decotada, eu ir pra cozinha, eu fazer comida pra ele, eu fazer as coisas pra ele, tudo à base de ameaça. No domingo, que era pra minha avó voltar, ela me ligou falando que não tinha ônibus, que só na segunda-feira ela conseguiria sair de lá. Então eu sabia que seria mais uma noite de muito tormento. E nisso, ele fez o que ele quis de mim, sabe? Nessa altura eu tava toda machucada. E nisso, ele fez o que ele quis de mim, sabe? Nessa altura eu tava toda machucada. Tava custando andar, minhas pernas estavam doendo, eu tava toda arranhada, eu tava roxa, sabe? Meu cabelo tava todo bagunçado, eu tava toda acabada mesmo, sabe? E ele tava fazendo de mim uma diversão mesmo. E eu não tava mais aguentando passar por aquilo, tava muito sufocada. Como eu disse pra vocês, né? O meu pai, ele também era policial. Só que eu custava ver o meu pai. Meu pai, eu via uma vez no mês e eu ia lá. E naquele dia, ele tava fazendo ronda pelo bairro da minha avó. E o meu padrasto, no caso, o namorado da minha avó, ele tava tomando banho, né? E eu tava deitada na cama. Quando bateram no portão, eu vi o meu pai entrou. E quando meu pai entrou dentro de casa, a única coisa que eu consegui gritar foi: pai, ele tá armado, ele abusou de mim e ele falou que vai me matar. Ele tá no banheiro. E naquele momento que o meu pai me viu, eu tava completamente seminua, sabe? Eu tava toda acabada. Meu pai arrombou a porta do banheiro e já pegou ele, já prendeu ele, já ligou pros amigos policiais dele, ele foi preso. A gente foi levado pra delegacia. Eu, claro, tive que depor contra ele, aí fui fazer exames, eu vi que realmente estava toda machucada, eu tava com sêmen, eu tava suja, realmente eu fui estuprada, sabe? Eu tive que passar por vários problemas e vários exames e consulta de psicólogo. Minha avó ficou se sentindo muito culpada, é claro, ela ficou do meu lado, ela me apoiou, ela acreditou em mim, ela ficou se sentindo mal por ter me deixado sozinha em casa com ele, nunca imaginou que poderia fazer isso. E o meu pai disse que ele, o meu padrasto, no caso, ele estava afastado da polícia, já tinha um mês, porque tinha cometido alguma coisa que ele não pôde falar o que era, né? Então, se o meu padrasto estava armado, ou ele tinha aquela arma guardada, ou ele conseguiu com o traficante, eu não sei. Só sei que ele não tinha contado pra minha avó que ele estava afastado da polícia porque ele tinha feito alguma coisa. Eu fiquei muito abalada com tudo, né? E o pior de tudo é que eu descobri que estava grávida, né? E é claro que eu quis abortar o fruto de um estupro, mas a minha avó não deixou. Ela, como uma boa católica, ela quis assumir, assim, que eu assumisse a criança, que eu ficasse com ela e que eu tivesse essa criança, que essa criança ia ser bom pra mim, sabe? Eu tive o meu filho. Bom, hoje eu tenho 17 anos de idade, eu ainda não sou maior de idade, eu ainda tô prestes a fazer 18. Eu tive o meu neném, mas eu penso em não mentir pra ele, eu vou falar pra ele a verdade, que ele foi fruto de um estupro. Eu não moro mais com a minha avó, hoje eu moro com meu pai. Eu sou muito grata por meu pai ter conseguido chegar, por mais que ele não me... Minha amiga foi comprar tecido aqui em São Paulo e a vendedora que estava atendendo ela começou a falar dela e rir da cara dela pra outra vendedora. A loja tava lotada, mas a minha amiga viu ela falando: é aquela de blusa vermelha, não vai comprar nada, olha a cara dela. Olha só, mas o absurdo continua nessa loja. Minha amiga escolheu um tecido e essa loja vende por quilo. Aí ela pegou, falou pra moça: olha, por favor, você pode tirar 1 quilo desse tecido? Aí essa vendedora que estava rindo dela falou assim: então, a gente só tira mais de 1 quilo, 1 quilo não pode. Aí a minha amiga falou assim:
assim, então tá, 1,1 kg. Aí beleza, a menina pegou, cortou o tecido e na hora que foi pesar, a balança não fica à vista pros clientes, fica embaixo do balcão. Aí minha amiga falou, não, eu quero ver você pesando, quero ver o que eu tô pagando. Aí a vendedora falou assim, não, a balança é fixa aqui embaixo, não dá pra te mostrar, mas eu já pesei aqui, ó, tem 1,1 kg. Antes que vocês perguntem por que ela não trocou de loja, gente, esse tecido foi super difícil dela achar e só tinha lá. Aí minha amiga estressou, falou, ó, chama a sua gerente que eu preciso conversar com ela. Aí ela foi chamar, gente, vocês não têm noção quem que era a peste da gerente dessa loja. Agora, para provar que você chegou até aqui, comente uma fada aí nos comentários, que eu vou estar curtindo. Ela pensou que quando a gerente chegasse, ela ia dar uma solução pra ela, né, pra esse péssimo atendimento. Ela simplesmente falou assim pra minha amiga, olha, você tem que entender que essa loja ela é muito movimentada, então as minhas vendedoras têm que dar preferência pra quem elas acham que realmente vai comprar. Aí minha amiga falou assim, só por curiosidade, como é que vocês julgam as pessoas que entram aqui? Ela riu e falou assim, pelas roupas, pelo jeito de andar, o jeito de falar. Aí minha amiga até falou, olha, só a loja de vocês tem o tecido que eu quero, mas eu mudo a minha coleção inteira, mas não compro mais aqui. Aí a vendedora ainda falou, agora eu já cortei o tecido, você vai ter que pagar ele. Minha amiga nem respondeu, só saiu da loja e nunca mais voltou. Eu faria o mesmo, e vocês? O dia em que eu fiquei com a minha melhor amiga. Pra contextualizar, eu sou amiga dessa menina desde os meus 5 anos, então faz muito tempo que a gente se conhece. E eu sempre considerei ela parte da minha família. Então, esse ano, quando eu me assumi bissexual, eu me assumi pra toda a minha família e pra ela também. Só que ela sempre foi muito fechada pra essas coisas, então quando eu me assumi, eu não tive a oportunidade de realmente conversar com ela sobre isso. Depois de um tempo, ela começou a namorar com um garoto e eu não gostava muito dele, mas eu sempre aturei, sempre tratei com educação, porque eu sabia que ele fazia ela feliz. E depois de um tempo de namoro, eles decidiram que iriam morar juntos. E eu achei isso bem estranho, porque ela só tinha 17 anos. Mas enfim, como eu já disse, ela era bem próxima da minha família, então no aniversário do meu tio, ela foi convidada. Só que nessa festa, ela chegou sozinha, sem o namorado. A festa tava muito boa, eu tava me divertindo horrores com ela e a gente começou a beber. Já posto a parte 2. Parte 2 de quando eu fiquei com a minha melhor amiga. A gente tava se divertindo muito na festa e começamos a beber. Depois de um tempo, as duas já estavam um pouco bêbadas e foi aí que ela começou a me puxar. Ela pegou a minha mão e começou a me puxar para a despensa que tinha nesse lugar. E eu, sei lá, imaginei que ela queria ir ao banheiro ou pegar mais bebida ou algo assim e tava me levando junto. Assim que a gente chegou na despensa, ela me puxou e tentou me dar um beijo. De primeira eu fiquei mega assustada porque eu nunca imaginei que ela queria isso. E então a gente ficou ali. Assim que a gente saiu de lá, ela me falou pra nunca mais conversarmos sobre o que tinha acontecido e que tinha sido apenas uma recaída. Hoje em dia ela ainda mora com um namorado e ele nem sonha que isso um dia aconteceu. E depois disso tudo, eu preferi me afastar pra não me machucar, porque eu percebi que eu tinha uma queda por ela. E essa foi a história de uma seguidora. Se você quiser que eu conte a sua aqui, é só me mandar lá no app vizinho. Esse é o motivo pelo qual você não deve mentir para os seus pais. Uma noite eu fui dormir na casa da minha amiga e uma outra amiga nos chamou para irmos pro parque. Era um parque que tinha aqui na nossa cidade mesmo, bem de boa. Mas como já era de noite, a gente sabia que os nossos pais não iriam deixar a gente ir. Então tivemos a brilhante ideia de irmos escondidas. Quando a gente decidiu ir, já era bem tarde e não tinha mais Uber. Então a gente foi andando, ficamos ali nós três, andando a pé, sozinhas. Mas depois de um tempo a gente acabou encontrando um táxi e fomos pro parque. O tempo foi passando e a gente ali no parque, até que eu percebi que a minha bateria estava acabando e a das minhas amigas também. A gente não ligou tanto, ficamos ali curtindo o momento, até que quando a gente quis ir embora, ninguém mais tinha bateria para pedir Uber, e era bem longinho. Fomos até o centro, mas não tinha um lugar aberto para ninguém carregar o celular, até que já posta a parte 2. Parte 2 do motivo de você nunca mentir para os seus pais. O celular da minha amiga ligou e ela percebeu que tinha 1%. E na hora começou a tocar o celular, e era minha mãe. Quando eu atendi, minha mãe tava super brava, falou que já sabia de tudo, e eu tava em choque, eu falei pra ela que eu tava na casa da minha amiga e desliguei. Só que a minha mãe estava na frente da casa dessa amiga, então ela realmente sabia que eu não estava lá. E aí a gente decidiu ir embora andando mesmo.
No caminho eu tava muito nervosa, porque eu não queria perder a amizade com as meninas, já que os pais dela só tinham descoberto por conta dos meus pais. E de certa forma eu me sentia culpada por isso. Chegando lá não tinha ninguém na casa dessa minha amiga, porque todos tinham saído pra procurar a gente. A gente ficou ali esperando na frente, e depois de um tempo todos chegaram, já chegaram brigando, enfim. Os meus pais até hoje não confiam em mim e é muito difícil eu conseguir sair, porque eu não tenho a confiança deles mais. Lembrando que a história não é minha.